Nessa aula, vamos falar de balanceamento por oxidação. Bom, balanceamento por oxidação é aquele que você tem a variação de NOx. Então, você tem que seguir alguns passos. O primeiro dele é determinar o NOx, o número de oxidação de todos os átomos e íons da reação. Segundo passo é determinar a variação da oxidação e da redução. Terceiro passo, inverter os valores, né? E a quarto passo é determinar os demais coeficientes pelo método da tentativa. Vamos ver isso na prática. Vamos pegar aqui o exemplo, reação aqui que a gente vai ver o balanceamento. Bom, então o que a gente tem? O potássio ele vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Se a gente faz aqui 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 1 vai dar menos 7. Então, esse aqui para zerar ali vai ter que ser mais 7. Aqui, o H está na regra, mais 1. O cloro, menos 1. Está na regrinha também. É halogênio sem oxigênio. O potássio, mais 1. Cloro, menos 1. O manganês, aqui, ó, o cloro vai ser menos 1. Menos 1 vezes, vezes 2 vai dar menos 2. Então, aqui tem que ser mais 2. Ou a gente só inverter esse valor aqui com sinal positivo. Substâncias simples, o NOx é 0. Na água, todo mundo na regra, mais 1 e menos 2. Então, o que a gente observa? Nós observamos aqui que o manganês, ele sai de mais 7 e vai para mais 2 aqui. Então, ele reduz. E o cloro, quando a gente considera essa substância aqui, ó, ele vai oxidar, né? Ele sai de menos 1 e vai para 0. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Apaga só essa linha aqui que eu escrevi. A gente vai calcular a variação do NOx desses dois. Então, para o manganês, a variação do NOx do manganês vai ser o quê? Variou de mais 7 para mais 2. Então, variou 5 unidades. Eu tenho que trabalhar ou do lado dos reagentes ou do lado dos produtos. Eu vou optar do lado dos produtos, porque aqui eu tenho cloro, que oxida, que reduz, tá? Do lado dos meus produtos, que oxida, que reduz, não, que não varia e que oxida. Cloro que oxida e que não varia. Então, aqui, ó, olhando para o manganês, eu vou ter um manganês. Então, aqui multiplicado por 1. Então, vai ser 5. Fazer a mesma coisa para o cloro. O cloro varia de menos 1 para 0. Então, ele varia uma unidade. E eu tenho 2 cloros aqui. Então, vezes 2. Então, isso aqui vai dar 2. E agora a gente vai inverter, né? O coeficiente aqui, a variação do cloro, vai se tornar o coeficiente aqui do manganês. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. E do manganês vai se tornar o do cloro aqui, ó, certo? E aí a gente continua o nosso balanceamento pelo método da tentativa. Tem 2 manganeses aqui, eu vou ter que ter 2 do lado de cá. Então, multiplica aqui por 2. Eu tenho 2 potássios aqui, um do lado de cá. Então, multiplico aqui por 2. Aí depois eu vou para o cloro, macho, né? Que a gente tem que lembrar. O ametal. Ó, a gente tem 2 aqui, mais 2 vezes 2, 4, mais 10. Então, 10, 14, 16. Então, eu tenho que ter 16 do lado de cá. Vou multiplicar aqui por 16. Quando eu multiplico aqui por 16, eu passo a ter 16 hidrogênios. Então, aqui eu vou multiplicar por 8. Quando eu faço isso, o balanceamento do oxigênio já está certo, ó. 2 vezes 4, 8. E eu tenho 8 do lado de cá. Então, tá tudo certinho, certo? Vamos ver mais um exemplo do cobre com ácido nítrico. Ó, cobre, substância simples, NOx 0. Aqui, o hidrogênio está na regra, mais 1. O oxigênio está na regra, menos 2. Então, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 1, menos 5. Passando para o outro lado, o nitrogênio vai ser mais 5. Aqui, ó, o cobre, você passa esse valorzinho para cá, ó, como positivo, então aqui vai ser mais 2.
Aqui, como não se mudou a substância, ó, eu tenho o NH3 e aqui também vai ter o NH3 junto com uma substância composta, também vai ser mais 5 e menos 2. Aqui no NO, oxigênio é menos 2 e nitrogênio vai ser mais 2. A molécula de água, com a mesma coisa, mais 1 e menos 2, certo? Então, a gente observa que o cobre, ele variou em 2 unidades, e o nitrogênio, quando a gente considera esse nitrogênio aqui, variou em 3 unidades. Então, vamos calcular para o cobre de 0 para mais 2, então a gente variou em 2 unidades. Eu vou considerar os produtos, porque aqui eu tenho nitrogênio que não varia e tenho nitrogênio que varia. Então, vai vezes um cobre aqui, que é o que a gente tem do lado de cá. Então, vezes 1. Então, aqui vai dar 2. Fazer a mesma coisa para o nitrogênio. O nitrogênio varia de mais 5 para mais 2, então varia 3 unidades. E do lado de cá eu tenho um nitrogênio, então vou multiplicar por 1, vai dar 3. Beleza. Então, aqui que a gente vai ter? Nós vamos inverter, né? Aqui a gente vai multiplicar por 3 e aqui a gente vai multiplicar por 2. Eu tenho 3 cobras aqui, vou passar a ter 3 cobras do lado de cá. Eu tenho nitrogênio agora, ó. A gente vai ter 3 vezes 2 aqui, 6 nitrogênios aqui, com mais 2, 8 nitrogênios. Então, a gente multiplica aqui por 8, certo? Beleza, agora eu passei a ter 8 hidrogênios de um lado e 4, multiplicar aqui por 4 para ter 4 hidrogênios do outro. O oxigênio também já está balanceado, certo? A gente tem 24 oxigênios de um lado, aqui, ó, e contando esses aqui, a gente vai ter 24 oxigênios do outro também. 24 momento, quando a gente tem íon, autoionização, é quando uma mesma substância ela oxida e ela reduz. A gente pode calcular aqui o NOx, por exemplo, ó, oxigênio vai ser menos 2, aí aqui é diferentezinho, só vou fazer a continha aqui do lado, ó, só para a gente saber. Eu tenho um nitrogênio vezes o NOx dele, que vai ser X, mais 2 oxigênio vezes menos 2, aqui, deixa eu só corrigir aqui, igual a vezes menos 2, vezes menos 2, e isso aqui a gente vai igualar a carga ali, que é menos 1. Então, x menos 4 igual a menos 1, x vai ser, o 4 vai passar para o outro lado, vai ser, ficar 3. Então, aqui a gente tem o NOx de mais 3, tá? O hidrogênio é um íon monovalente, mais 1, vai ser sua própria carga. Aqui é mesmo raciocínio, né? Só que a gente tem 2 oxigênios a mais, então vai ser mais 5 aqui quando a gente calcular. O nitrogênio aqui, ó, aqui vai ser menos 2 e aqui vai ser mais 2. Beleza, eu já sei que o nitrogênio, ele oxida e o nitrogênio, ele reduz. Então, vou calcular a variação do nitrogênio que oxida e quando a gente levar em consideração ele oxida, a gente vai ter que levar em consideração isso aqui. Então, de 3 para 5, ele variou 2 unidades. Do lado de cá, onde tem a espécie que oxida e que reduz, eu tenho apenas um nitrogênio. Então, vou multiplicar por 1, né? E vai ser igual a 2. Certo. Eu vou fazer também o cálculo para o nitrogênio que reduz, né? Ele varia de mais 3 para mais 2, variou uma unidade. E aqui eu tenho um nitrogênio, então vai ser 1. Vou inverter, o 1 vai passar a ser o coeficiente daqui e o 2 coeficiente de cá. Então, eu vou ter, ó, 1 com 2, 3 nitrogênios, então vou multiplicar aqui por 3. Deixa eu só apagar essa parte aqui para a gente não se confundir, né? O cálculo aqui, vou tirar aqui. Pronto. Vou continuar fazendo o balanceamento, né? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, vou colocar 2 do lado de cá
E aí a gente vai ter certo, ó, tem 6 oxigênios aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Tá tudo ok. Balanceamento de íons, aqui a gente tem que ter um pouco de atenção nessa questão aqui, ela é bem interessante. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, se eu calculo o NOx aqui, eu vou descobrir que o NOx do cromo é mais 5, do iodo vai ser menos 1, que é a sua própria carga. Aqui está na regra, mais 1 e menos 2. Aqui vai ser a sua própria carga, que vai ser mais 3. Substância simples, o NOx é 0, mais 1, menos 2. Beleza, a gente observa que o cromo, ele tem a variação ali, né? E o iodo também. O cromo, ele reduz e o iodo oxida. Então, de 6 para 3, eu vario em 3 unidades. Nós podemos trabalhar, vamos trabalhar aqui com os reagentes agora, porque aqui, ó, eu tenho, é sempre o lado que tem maior quantidade de elementos, eu tenho 2 cromos aqui e um do lado de cá. E eu tenho um iodo aqui e 2 do lado de cá. Então, eu tenho 2 e 1 de cada uma das substâncias. Então, eu vou optar por trabalhar com os meus reagentes, mas não teria problema trabalhar com o produto ali. Então, variou 3 unidades. Aqui eu tenho 2. Então, eu vou multiplicar por 2, vai ser 6. Fazer a mesma coisa com o iodo. Eu tenho o iodo variando 1 unidade. Eu tenho do lado dos meus reagentes 1 iodo, então vai dar 1. Beleza, a gente vai inverter, né? Multiplica aqui por 1 e aqui por 6. Então, eu tenho 2 cromos aqui e tenho que ter 2 cromos do lado de cá. Eu tenho 6 iodos aqui, 2 do lado de cá, então vou multiplicar aqui por 3. Só que na hora que a gente chega aqui, ó, do hidrogênio, a gente vai ter um problema. A gente não vai saber qual o valor. A gente vai ter que assumir valores ali. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos chamar aqui de X e de Y, porque a gente tem que ter um balanceamento de cargas ali. O que significa esse balanceamento de carga? Que a mesma quantidade de carga do meu reagente, né, salvo suas devidas multiplicações, tem que ser igual ao do produto. Então, eu posso pegar ali, ó, a quantidade de cromato e multiplicar pela carga, ó. 1 vezes menos 2, mais 6 vezes menos 1, mais x vezes mais 1. Mais 1 aqui. Isso tem que ser igual a 2 vezes mais 3. Aqui, ó, o NOx é 0, né? O NOx não tem carga, é neutro, né? 3 vezes 0 e y vezes 0, que a água também é neutro. Então, a gente vai fazer essa conta. Ó, menos 2, menos 6, mais x é igual a 6, 3 vezes 0, 0, y vezes 0, 0. Então, vamos resolver isso aqui. Menos 8 mais x é igual a 6. X vai ser igual a 6 mais 8, que dá 14. Então, aqui, o meu x ele vai ser igual a 14. Ó, x vai ser igual a 14. Beleza, aqui vou tirar o y daqui. Vocês vão ver por quê. Então, aqui vai ser igual a 14, né? 14 vezes 3, vamos fazer a continha aqui, ó. 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 42. Então, eu tenho 42 hidrogênios aqui e 2 aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui por 21. Então, eu passo a ter 21 aqui no meu balanço.